Mais um episódio do Asus Cast, edição especial aqui na FIC 2025, na Expo Indy. E hoje eu estou aqui com a Daniele, sócia fundadora da Seu RH. Exatamente, Seu RH, empresa de consultoria e assessoria na parte de gestão de pessoas. Olha, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você, é uma honra. Você sabe, Daniele, que quando eu te vi aqui, eu falei assim, eu preciso gravar com a Daniele. Porque eu considero hoje o maior desafio do empresário é fazer gestão de pessoas, é recrutar pessoas, é treinar pessoas, capacitar pessoas, reter pessoas. E eu acredito que dentro da prerrogativa do Seu RH tem isso, né? Tem demais, a gente atende aí milhares de empresas e todo mundo tem os mesmos problemas, né? Atração, retenção e engajamento dessa população. Além disso, um dos mais importantes do meu ponto de vista, a formação da liderança para lidar com todos esses desafios no dia a dia. E o Seu RH, ele nasceu de que maneira, de que forma? A Daniele trabalhava já nessa área e pensou, poxa, aqui tem uma brecha, tem um lugarzinho aqui que está precisando de trazer algo diferente. Foi assim ou foi diferente? Eu sou paulistana, Poliana, minha sócia, é mineira. A gente se encontrou aqui no meio do país e duas executivas de RH, trabalhamos em multinacional durante muito tempo. E a gente viu aqui uma possibilidade, um oceano azul em gestão de pessoas, né? Tem algumas empresas aqui, mas nenhuma delas trabalhava essa parte mais estratégica do RH. Ficava ali muito no recrutamento e seleção. E aí a gente viu essa oportunidade, há 5 anos atrás, abrimos o Seu RH e atendemos hoje indústrias, varejo, comércio, a gente está aí em todos os segmentos. Quando a gente fala em RH, a gente, assim, de forma bem leiga, as pessoas só referenciam a recrutamento, né? Na maioria das vezes por falta de informação. Mas eu queria que você trouxesse, assim, de forma não muito ampla, mas de forma resumida, o RH, ele abraça quais comportamentos dentro de um negócio? Bom, a gente pode dividir o RH em duas grandes áreas, né? A área de gestão de gente mesmo, que é aquela parte de desenvolvimento de pessoas, e a parte de departamento pessoal. A de departamento pessoal fica claro, é muito fácil a gente entender que são tudo que abrange legislação trabalhista, obrigações medicina, legais, segurança do trabalho. Exato. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala desde o início, que é o recrutamento e seleção, que você disse que é o que aparece, mas também fala de toda a parte de início dessa pessoa e treinamento e acompanhamento e desenvolvimento desse talento dentro da empresa, o que significa que ela passa pela parte de remuneração, a avaliação de desempenho e performance, desenvolvimento individual de cada colaborador, desenvolvimento da liderança e toda essa parte de engajamento, comunicação e cultura organizacional. A gente está criando a trilha, a jornada de sucesso dentro do nosso grupo de empresas. Certo. E a gente tem já uma cultura muito forte, Daniela. Inclusive, antes da gente gravar aqui, eu estava te dizendo isso. A gente tem pessoas, talvez 20, 25% dessas pessoas estão há mais de 10 anos dentro da organização. Mas assim, eu vou te falar da minha dificuldade. É chegar até aquela pessoa que ela tem... Eu posso usar a palavra interesse? O interesse de desenvolver uma profissão. Na maioria das vezes a gente percebe que quer um resultado muito rápido. A gente sabe que isso é muito por conta da geração, né? Fast food, que é as coisas instantâneas acontecendo. Onde encontrar essas pessoas? Porque aqui, assim, eu queria dividir esse bate-papo aqui em algumas fases. Vamos começar do início. Encontrar. Você tem algumas dicas? Como encontrar? A gente sabe que tem LinkedIn, tem Instagram, tem parcerias, tem o Seu RH. Sim. Tem um resumão aí que pode ajudar? Uma das coisas que a gente mais percebe no recrutamento e seleção, quando as empresas vão contratar, é a falta de alinhamento da cultura da empresa com a pessoa que está entrando. Geralmente, a gente vai buscar no recrutamento e seleção quando a gente já está com a corda no pescoço. Não existe um planejamento para contratar. E aí, quando você tá com a corda no pescoço, qualquer pessoa serve, entende? E o problema não tá no recrutamento e no processo em si, porque o processo a gente pode corrigir, que é o processo que a gente faz para buscar a pessoa e trazer a pessoa. O problema tá no tempo.
O empresário, ele quer que a gente contrate e ele diz assim, eu quero pra semana que vem, porque a outra pessoa tá saindo e eu preciso colocar agora porque eu preciso atender minha demanda. Então não existe um planejamento. Então a minha sugestão tá difícil mesmo conseguir gente. Seja no LinkedIn, na Cato, em qualquer outra ferramenta, ou que você faça, por exemplo, anúncios com tráfego pago. Eu faço isso. De qualquer maneira, tá difícil. Eu faço isso. Então, na realidade, é como se a gente estivesse caçando ouro. Você já viu a galera garimpando? Sim. Então, você vai passando a redinha e aquela redinha, aquela peneirinha, você precisa de tempo, você precisa de cuidado para fazer isso. E o que a gente recomenda é que isso esteja aliado ao fit cultural, ou seja, ao comportamento das pessoas. Não necessariamente as habilidades técnicas, que são mais fáceis de treinar. Ótimo. Boas dicas, Daniele. Boas dicas mesmo. Bom, eu já entendi aqui esse planejamento e assim, eu já entendi isso há algum tempo. Fez muito sentido você reafirmar. Tá, já consegui fazer esse planejamento. O que eu posso fazer para ser atrativo para esse recruta? Todo o resto do trabalho tem que ser interno, porque quem vai vender a sua empresa são as pessoas que trabalham nela. Então, se a sua empresa... Hoje, você sabia que, assim, a gente tem as melhores empresas para trabalhar, mas a gente tem sites das piores empresas para trabalhar? Não sabia. Disso? Você pode anunciar esse site aí pra gente? Eu não sabia. É como se fosse um Reddit, sabe? Sim, um reclama aqui. Um reclame aqui das Você tá empresas. brincando? Não, não tô. E aí, Não, Daniela, você vai ter que me Depois passar eu vou isso. te passar. Você vai ficar curioso, não vai? Mas, deixa eu te falar, se você me procurar, eu conto. Tá bom? Você tem o reclame aqui das empresas. Olha, e aí que legal. hoje, por exemplo, a gente já fez recrutamento e seleção aqui, que a gente deu o feedback positivo pro candidato. Ele falou assim, olha, eu conheci uma pessoa que trabalhou lá e eu liguei para ela para saber como era. E assim, não quero ir, sabe? Porque ela me falou que o proprietário trata muito mal. Então, uma das coisas que a gente recomenda é que todo o trabalho estratégico do RH seja feito, ou seja, a lição de casa mesmo, do cuidado com as pessoas, porque Essa informação chega. Essa informação boa ou ruim, ela vai chegar no candidato. Chega e ela se mantém a partir do momento que você tem realmente cuidado com as pessoas dentro. Vou te dar um exemplo de uma das empresas que eu atendo em Senador Canedo. É uma indústria de móveis e eles, no polo moveleiro de lá, eles são conhecidos pelo cuidado com as pessoas. Então, todo mundo que trabalha no polo, nas outras empresas, se sai das outras empresas, vão buscar emprego nesta empresa. Porque ela é referência. Porque ela é referência no em polo. Cuidado. Em cuidado no sentido físico, ou seja, eles têm segurança física, o ambiente é bom, e o cuidado com a gestão de pessoas. Então, eles são procurados. Que encaixa também na saúde mental hoje é a NR1 que trata isso? NR1. Que está chegando aí. Né? É uma realidade já. As empresas vão ter que se adequar, vão ter que ter programas de saúde mental. Exatamente. De todo esse desenvolvimento e cuidado, né? Exatamente. A partir de março do ano que vem, serão autuadas as que não. Então, quanto antes você ter um seu RH, uma contabilidade que tem essa preocupação com o cliente, é importante você trazer essa informação para dentro para não chegar na última hora, que é justamente o que a Daniela está dizendo. Às vezes o problema não é resolver o problema, é o tempo que você tem para resolver esse problema, né? Muito, muito interessante isso que você trouxe, viu, Daniela? Exatamente. E aí, nesse processo de implantação do RH estratégico, cabe desde os cuidados básicos, que são esses psicossociais que a gente já sabe, mas também cabe um cuidado específico com remuneração e carreira. Pensa o seguinte, quantos anos você tem de profissão? Hoje, 24 anos, né? 24. Quantos de empreendedor? 15. Antes de ser empreendedor, o que você queria? Você queria desenvolver uma carreira. Lembra de você empregado? Eu sou de uma geração que queria realmente ficar ali e aposentar, e aquilo ali era a minha vida. E desenvolver a carreira. Exato. Não mudou muito. Eu acho que mudou, Daniela. Vamos lá. O que mudou foi a maneira como a gente enxerga a carreira. A carreira hoje não é para as gerações novas o grande referencial de vida como foi para nós e para os nossos pais. Eu vou fazer 44 anos. Eu tenho 43. Pois é, para mim era referencial de sucesso ter uma carreira. Hoje as pessoas querem a carreira também, mas elas querem outras coisas além da carreira. Me explica melhor, Daniela. Os jovens querem a carreira, mas eles não querem sacrificar a saúde, por exemplo, por conta da carreira. Esse é um dos exemplos que eu posso te dar. Mas isso não muda o fato deles quererem
entender que a empresa pode possibilitar futuro para eles. Então você tem aqui jovens, por exemplo, Giovana. Giovana Sim. deve ter o quê? Seus 20 e poucos anos? Ela chegou no escritório com 18 anos. Pois é. Então é uma jovem que tem essa cabeça, né, e que quer crescer. Só que ela vê, É uma exceção. ela Daniela. vê na ASUS a possibilidade De conseguir os seus crescimento e objetivos. conseguir os objetivos. Sim. Não mudou muito. É que a gente só tá peneirando mais. Mas E é que aí- eu acho, assim, tá legal a nossa conversa. Se você me permite, deixa eu ir discordando. Pode discordar, porque a gente vai brincar aqui com Eu isso. tô imaginando alguém que tá nos ouvindo aqui falar, fala isso, fala isso. Eu acredito assim, tudo bem, ele quer carreira, mas ele hoje tem muitas comparações. Então ele vai pro Instagram, ele vê o coleguinha ali, Sim. e aquele coleguinha, por algum motivo, ele foi promovido, ele está conquistando viagens, ele está conquistando alguma coisa. A impressão que eu tenho é que essa pessoa desespera, sabe, Daniela? É mais ou menos isso. Eu tenho 2 irmãos mais novos. Os 2 trabalham desde os 14 anos como menor aprendiz. Um tem 25 e o outro tem 22. Os 2 trabalham no ramo imobiliário, Sim. em construtoras muito grandes em São Paulo. E aí o de 22 foi promovido há pouco tempo como analista, com 22 anos. E aí falou pra mim assim, 10% é muito pouco. Aí eu, como gestora de RH, disse não. É natural que sejam 10%. É a média de mercado, que varia de 4 a 12 para uma promoção. Então fica tranquilo, é assim mesmo. Eles precisam de mais orientação que nós. Nós ficávamos mais caladinhos, nós aceitávamos mais, sem questionar. E aí o que incomoda a gente quando eles fazem É o o questionamento, Daniele. Isso. Só que não mudou muito. O meu irmão quer. O de 25, o de 22, eles querem. Eles estão lá desde os 14. Estão há 6 anos. Só que eles querem entender, né? Só que eles querem entender e eles são questionadores. Pô. E aí, o nosso papel como gestor na nossa idade é instruir, que é o que eu faço com os meus irmãos e nas empresas por onde a gente passa. A gente instrui, a gente dá o caminho das pedras e explica um pouco melhor, porque aí fica mais fácil deles entenderem. E a gente, enquanto empresa de RH, a gente cria o mecanismo e a metodologia para que isso aconteça, para que a gente possa criar um plano de carreira e mostrar como ele funciona, até onde eu posso ir, o que eu posso conquistar. Os feedbacks são muito importantes no meio desse processo, porque se a gente não recebesse um feedback a gente achava que estava tudo bem e a gente continuava fazendo o nosso trabalho. Hoje, a galerinha que não recebe feedback vai embora. Se você deixar, ele vai embora. Então, você tem que acompanhar e dar feedback, acompanhar e dar feedback. E isso... Pensa nos seus filhos, tem filho? Eu tenho uma de 24, casada, mas não quis partir para CLT, tá empreendendo, tem uma agência com o esposo. E tem uma de 14 que tem como objetivo ser herdeira. Como é que é a criação das crianças hoje? É assim, a gente conversa com as nossas crianças muito Sim. mais do que os Elas nossos fazem pais. parte, né, da nossa profissão hoje muito assim. Elas entram na discussão, tanto a mais velha quanto a mais nova, elas participam de algumas decisões indiretamente, questionando, falando, mas por que você não faz isso? E se a gente ensina as nossas crianças a ter senso crítico, por que a gente reclama dos jovens que têm senso crítico e nos questionam? Porque não fazia parte do nosso dia a dia, Entendeu? né? Então é a A gente... gente não tinha esse nível de... Daqui a 5 anos, a maioria das pessoas que vão estar no mercado de trabalho é essa geração. A gente tem que se acostumar a lidar com ela. Então, talvez, só talvez, aí é uma provocação, né, para quem está escutando, talvez a gente que tenha que se adaptar também um pouco. Eu acredito que sim. 50% do caminho, eu acredito sempre nisso, 50% do caminho sou eu. Se você quiser um 50% resultado é seu. mais rápido, joga 60 na sua conta. Você vai ter que se entregar mais, muito mais, porque a gente entende hoje que não é... Lá na minha geração, o dinheiro gritava. Sim. O dinheiro gritava. Era um nível de atração muito forte. Hoje... também, mas é aquilo que você disse. O cara quer saber o ponto A, mas ele já quer enxergar o ponto B. E se você só jogar dinheiro na mão, né? Falando em dinheiro, a gente está com dinheiro aqui. Jogar dinheiro na mesa, por algum tempo talvez, mas não é isso Não que se vai... sustenta. A retenção não está mais pautada em dinheiro. E antes eu acredito que sim, o dinheiro segurava muito, Sim, né? O profissional, segurava. né? Hoje eu acho que é mais integral.
Ele tem que sentir pertencente daquela construção. É como quando a gente vai cuidar da nossa saúde. Antigamente a gente ia no clínico e ele cuidava de toda a nossa saúde. Hoje, a saúde, ela é integrada. Profundo. Né? Profundo. E eu acho que a vida profissional caminha para ele nesse sentido também, dessa integração. Né? Os nossos filhos não estão mais contentes ou satisfeitos porque eles já estão doentes agora. Assim, o nosso mundo já fez com que eles ficassem doentes agora, antes mesmo de entrar no mercado. Mas então, a depressão, a ansiedade, então, ela já está aqui. Ok. Ela já faz parte da vida, né? Vou te contar uma agora, fresquinha, né? Aconteceu ontem. Descobri hoje isso. Uma candidata passou por todo o funil de recrutamento, tudo certinho, foi aprovada como secretária, né? Foi apresentada. No primeiro dia, até para fazer a parte de integração, assinou a carteira, tudo certinho, todo o cuidado que precisa ter. No primeiro dia, cadê a pessoa? Não. Ligou? Não. Hoje, o que tem que acontecer? Nós temos que ir atrás. Fomos atrás. A resposta foi o seguinte, Daniela. Claro, gente, isso, né, é uma exceção, mas acontece toda hora. Não, eu não fui porque me disseram que eu ia ficar sozinha e eu não me senti confortável. Poxa, mas como assim? Não sei quem te passou essa informação, mas não é da nossa cultura, né? A gente tem todo um protocolo aqui de integração, cuidado. Você poderia ter nos ligado, enfim, e tal. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma rescisão, eu acho que é melhor assim. Quer dizer, a pessoa... Rescisão sem nunca ter ido. Aconteceu isso. Na minha empresa, a pessoa ela pediu demissão sem trabalhar, ou seja, nem um dia. E ela entendeu todo o projeto que a gente tinha para ela, né? A parte de recrutamento nossa ela é ampla, ela parte desde a parte de mostrar o objetivo e ela conseguiu chegar nesse objetivo, mas não foi suficiente. Agora, isso acontece com todas as pessoas? Não, mas a gente tem isso hoje que a gente não encontrava antes. Tem, porque é a lei da economia, da oferta e da procura. Nós temos muitos empregos, tem um superávit de emprego. De 2, 3% hoje. O desemprego hoje. Um o pouco. O desemprego hoje está 2, 3%. Por aí. Mas assim, aqui em Goiás, especificamente, a gente tem números maiores no sentido de vagas, superávit de vagas e falta de candidatos, tá? E que só vem crescendo de 2, 3 anos para cá. Então você tem muita oferta e muito poucos candidatos qualificados. E aí vira uma guerra mesmo. Não, vira uma guerra e isso afeta diretamente a economia. Eu vou dizer por quê. O produto, ele acaba sendo prejudicado na sua qualidade, Sim. no seu tempo de manuseio, ou seja, você gasta mais tempo para entregar o produto porque falta mão de obra e a economia é afetada diretamente, não é isso? Exatamente. A gente tem hoje, assim, uma vaga... Vou te dar um exemplo de uma vaga bem simples, estoque, né? Antigamente, um estoquista ganhava uma média de um salário mínimo. Hoje, eu tenho estoquistas iniciando a partir dos 2.200 o salário. E ainda não conseguem com os benefícios ou fora benefícios? Fora benefícios, entendeu? Então, a média hoje varia de 1.800 a 2.500 para uma vaga de estoquista. Dani, se vive com esse valor, eu nem estou entrando nesse mérito do custo de vida, porque de fato, se a gente olhar o custo de vida Brasil, isso não funciona. Mas eu estou falando só da realidade do mercado. Se a gente tem uma variação tão grande dentro de uma vaga simples que requer pouca instrução ou quase nenhuma, porque a pessoa vai carregar peso efetivamente, como eu posso fazer se eu ofereço 1.800, o outro 1.900, o outro 2, o outro 2.100, o outro 2.200? Fica quem paga mais. Fica quem paga mais. Então, do mesmo jeito que aconteceu com você, numa empresa que a gente atende essa semana, uma colaboradora desistiu depois de uma semana porque recebeu uma oferta com R$200 a mais. Então, acontece mesmo, porque existe um déficit de candidato. Goiás não forma mão de obra qualificada. E aí você diz, vamos disparar, não forma mesmo. E isso Temos que engolir isso. Temos que engolir. Ou então,
O empreendedor goiano tem que começar a preparar a mão de obra. E aí ele precisa investir. E ainda tem muita dificuldade em investir em RH estratégico e treinamento. Ainda tem. Mas aí é bom você dizer sobre isso, porque assim, o seu RH, ele justamente ele vem para cuidar dessa dor que nós temos, né? Se você, independente do seu porte, independente se você tem colaborador ou não, você precisa do seu RH. Até antes mesmo de contratar, porque você tem que entender, né? Exatamente. Qual o perfil de colaborador que você quer perto, né? Qual o projeto que você vai ter para oferecer para ele, trabalhar a parte de rendimento interno, enfim, de endomarketing. O papo tá tão bom aqui que a gente poderia ficar 2, 3 horas aqui. Pra você ter uma ideia, a gente veio para a feira com um produto específico chamado Academia para Gestores, que é uma formação que a gente compilou todo o nosso conhecimento em RH e formatou um curso de 4 dias para gestores, justamente para falar como fazer essa gestão. Ele não é um curso de liderança, mas ele é um curso para preparar a liderança para gerir pessoas. E aí a gente fala de todos os subsistemas de RH e ensina o gestor da pequena e média empresa a fazer esse trabalho. Tornar autossuficiente esse projeto. Exatamente, porque o RH é uma área de apoio. Ele vai bolar estratégia, ele vai colocar a estratégia para rodar, mas é o gestor que faz isso rodar o dia todo. Você sabe disso, você é empreendedor. Entendeu? Ó, que papo legal, Daniele. De verdade. Já tá dando um sinalzinho ali que a gente já passou o tempo. Eu queria que você deixasse então uma mensagem para esse empresário que está como eu aqui nesse desafio de conseguir pessoas que querem realmente trilhar uma jornada de sucesso e a empresa ser esse apoio. A gente poderia falar aqui sobre os programas sociais do governo, o que isso pode e está afetando, mas enfim, vamos deixar isso para um outro momento. Eu queria que você finalizasse aí com uma mensagem de apoio, de encorajamento para esse empresário, para essa empresária que está ali nos assistindo. E você trouxe aqui um brinde, um presente. Exatamente. Você tem toda a liberdade de presentear. Perfeito. Bom, não desistam. Mensagem assim, não desistam. Planejamento e RH atuante para mim, é a receita certa. Planejamento para começar a recrutar antes. Quando você recebe alguém na sua casa, quando você recebe um colaborador, você trata bem. Você prepara, prepara o ambiente, as pessoas para receber, você treina e acompanha. Não deixa essa pessoa sozinha nesse momento. Eu acho que esse assim, a dica principal. Recebe o colaborador como você recebe uma visita na sua casa. Bom, é isso aí. Essa é a Daniele. Muito prazer. Do seu RH, mais um episódio do AsusCast, diretamente da FIC 2025. Continua acompanhando os nossos podcasts. Cada dia melhor nós estamos ficando, trazendo pessoas bacanas. Um abraço, até mais.